Os mistérios não revelados de Jesus. Venha comigo embarcar nesta jornada de descoberta e descobrir que nada que nos contaram é verdade absoluta. Será? A história não contada de Jesus. Abordaremos aqui a influência de Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo, o ensino universal de Jesus, a preparação para a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, os estudos de Jesus, a morte e crucificação de Jesus, o retorno de Jesus, zero papel de Judas, o impacto na Igreja Católica Romana. O vídeo revelará aspectos menos conhecidos e deturpados da vida de Jesus, o impacto de Jesus na história e na atualidade e a influência duradoura de Jesus na cultura, religião e sociedade. Como o nome e as ideias de Jesus continuam a ser relevantes até hoje. O vídeo revelará aspectos menos conhecidos da vida de Jesus, a importância de explorar a história completa de Jesus. Oferecerá informações inéditas e esclarecedoras da influência de Jesus. Cristo, contexto histórico. Jesus como o maior influencer de todos os tempos. Jesus influenciou a história e a cultura global. Como sua mensagem transcendeu barreiras temporais e geográficas, como sua influência persiste até os dias atuais. Temos citações de líderes e figuras históricas que foram influenciadas por Jesus, a persistência do cristianismo e suas ramificações. O uso frequente do nome Jesus em situações cotidianas. O nome Jesus é usado em expressões comuns e situações diárias. A análise do impacto cultural e social dessa frequência. Será que estamos usando de maneira correta o nome de Jesus? Por que existem pessoas que vulgarizam o nome Jesus? Jesus em aramaico, seu nome original era Yeshua, que é uma forma abreviada de Yoshua ou Joshua em hebreu. Yeshua significa salvação ou salvo pelo Senhor. Contexto histórico. O nome Yeshua era comum na época de Jesus, especialmente entre os judeus. Ele compartilha raízes com o nome do famoso líder hebreu Josué Yoshua, que foi um dos principais líderes após a morte de Moisés. Por que é chamado assim? Alterações ao longo das traduções dos textos sagrados. Quando os textos sagrados foram traduzidos do hebreu e aramaico para o grego, o nome de Yeshua foi transliterado como Issos. Mais tarde, na tradução para o latim, Isou se tornou Iesus, e finalmente na tradução para o inglês Iesus se transformou em Jesus. A importância do nome em diferentes culturas e tradições. O nome Jesus é amplamente reconhecido e utilizado em todo o mundo cristão. Ele é visto como um nome sagrado e carregado de significado espiritual, representando a ideia de salvação e redenção, significado e relevância. O nome de Jesus é frequentemente associado com a ideia de salvação ou salvo pelo Senhor, refletindo a crença cristã de que Jesus veio para salvar a humanidade. Ele é um lembrete constante da missão divina de Jesus e de sua importância como figura central na religião cristã. Em resumo, temos origem. O nome original de Jesus era Yeshua em aramaico, significando salvação ou salvo pelo Senhor. O nome foi alterado ao longo das traduções dos textos sagrados, passando por Gos grego e os latim e finalmente Jesus inglês. Significado: o nome Jesus é carregado de os três ensino universal de Jesus.
Base em conhecimentos antigos e sua conexão com saberes antigos, os ensinamentos que podem ser rastreados até civilizações antigas. A comparação entre textos antigos como os Sumérios e o Velho Testamento, as semelhanças entre os ensinamentos de Jesus e textos antigos. Como essas semelhanças podem indicar uma continuidade de sabedoria. Como esses ensinamentos foram deturpados ao longo do tempo devido a uma combinação de fatores políticos, religiosos, culturais e sociais, desde a cristianização do Império Romano até a Reforma Protestante. A modernidade, a narrativa final de Jesus foi alterada para atender a diferentes interesses e necessidades. Essas mudanças têm impactado profundamente a forma como o cristianismo é compreendido e praticado hoje. Alguns dos fatores que fizeram com que os ensinamentos de Jesus fossem alterados ao longo dos anos. 1. A influência política e do Império Romano. 2. O controle das autoridades da Igreja. 3. Inquisição e perseguição. Perseguição de reges. Na Inquisição iniciada no século XII, perseguiu aqueles que divergiam da doutrina oficial da Igreja. 4. Evangelhos apócrifos e muitos textos que não estavam de acordo com a narrativa oficial foram suprimidos ou destruídos. 5. Alterações das Escrituras. Motivo: selecionar os textos que melhor serviam os interesses da Igreja. 6. Influência cultural e social. O cristianismo frequentemente se misturou com práticas e crenças locais, adaptando-se às culturas das 7 festividades pagãs. Em muitas festividades cristãs, como o Natal e a Páscoa, incorporaram elementos pagãos. 8. Modernidade e secularização em avanços científicos, mudanças culturais e o declínio da influência religiosa. A evolução teológica em muitas igrejas modernas, revisado suas doutrinas para se adequar aos desafios contemporâneos, como a evolução biológica e a igualdade de gênero. José e Maria, mestres essênios não simples, com conhecimento profundo da Torá e práticas ascéticas, educação essênia. Jesus recebeu uma educação baseada nos ensinamentos e práticas essênia. Valores transmitidos de caridade, pureza e justiça foram transmitidos a Jesus, influenciando seus ensinamentos. Evidências históricas. Manuscritos do Mar Morto e evangelhos apócrifos fornecem evidências sobre a vida e ensinamentos essênios. Nascimento de Jesus. Jesus não nasceu numa manjedoura, mas em uma casa. Histórico: condições de vida na época sugerem que Jesus nasceu em uma casa, não em uma manjedoura. A tradição judaica de partos em casa eram comuns, permitindo práticas de pureza ritual. Evidências históricas, textos bíblicos e arqueologia em Belém suportam a ideia de um nascimento em casa. O simbolismo e influência da Igreja. A narrativa da manjedoura enfatiza a humildade e a divindade de Jesus, mas pode ter sido deturpada ao longo do tempo. A celebração do Natal, com suas tradições e simbolismos, foi moldado em torno dessa narrativa, tornando-a uma parte central da celebração. Alteração da data de nascimento pela Igreja Católica Romana. A data real de nascimento de Jesus é desconhecida e os evangelhos canônicos não fornecem uma data específica. Motivações: e a Igreja buscava unificar o calendário eclesiástico, combater o paganismo e consolidar sua autoridade.
Processo de alteração em a fixação da data do Natal em 25 de dezembro foi discutida e decidida em concílios e sínodos eclesiásticos com a influência de Constantino. Consequências e alteração contribuiu para a popularização do Natal e mudanças nas festas eclesiásticas, mas também gerou controvérsias e críticas. Os evangelhos canônicos fornecem pouquíssimos detalhes sobre a vida de Jesus entre os 12 e 30 anos. Teorias e especulações sugerem que Jesus pode ter viajado para o Oriente e estudado nas escolas de mistérios ou simplesmente vivido uma vida comum. Evidências históricas, manuscritos do Mar Morto e evangelhos apócrifos fornecem informações e sugestões sobre esse período. Estudos de Jesus, na Índia e Egito, estudo de reencarnação e vida extraterrestre na Índia. As escolas e mestres que Jesus pode ter encontrado na Índia, os ensinamentos de reencarnação e vida extraterrestre que Jesus pode ter absorvido nas suas passagens por Índia e Egito, tem detalhes sobre as escolas e mestres que Jesus pode ter encontrado na Índia. Os possíveis locais e mestres que Jesus pode ter consultado e esses ensinamentos podem ter influenciado sua missão e tem 2 anos estudando nos mistérios de Thoth no Egito. Thoth e sua importância na civilização egípcia e os ensinamentos e práticas que Jesus pode ter aprendido com Thoth. A morte e a crucificação de Jesus tem muita controvérsia sobre se Jesus foi crucificado ou não. Na narrativa tradicional, os evangelhos canônicos afirmam que Jesus foi crucificado, morto e ressuscitado. Já nas alternativas, nos textos apócrifos islâmicos questionam a crucificação de Jesus. Evidências históricas, relatos contemporâneos e arqueológicas se hortam à narrativa tradicional, mas há controvérsias e argumentos teológicos. A crucificação é central para a teologia cristã. Em debate sobre sua precisão histórica, evangelhos apócrifos sugerem que Judas foi crucificado no lugar de Jesus. A apresentação dos evangelhos apócrifos que sugerem essa teoria. O retorno de Cristo e o despertar da consciência crística. O retorno de Cristo refere-se ao despertar da consciência crística. A consciência crística é um estado de consciência elevado que envolve autoconhecimento profundo e conexão com o divino e iluminação. Ela é alcançada. 1. A influência política e do Império Romano. 2. O controle das autoridades da Igreja. 3. Inquisição e perseguição. Perseguição de Regis na Inquisição, iniciada no século XII, perseguiu aqueles que divergiam da doutrina oficial da Igreja. 4. Evangelhos apócrifos e muitos textos que não estavam de acordo com a narrativa oficial foram suprimidos ou destruídos. 5. Alterações das Escrituras. Motivo: selecionar os textos que melhor serviam os interesses da Igreja. 6. Influência cultural e social. O cristianismo frequentemente se misturou com práticas e crenças locais, adaptando-se às culturas das 7 festividades pagãs. Em muitas festividades cristãs, como o Natal e a Páscoa, incorporaram elementos pagãos. 8. Modernidade e secularização em avanços científicos, mudanças culturais e o declínio da influência religiosa. A evolução teológica em muitas igrejas modernas, revisado suas doutrinas para se adequar aos desafios contemporâneos, como a evolução biológica e a igualdade de gênero. José e Maria, mestres essênios não simples, com conhecimento profundo da Torá e práticas ascéticas. Educação essênia. Jesus recebeu uma educação baseada nos ensinamentos e práticas essênia. Valores transmitidos de caridade, pureza e justiça foram transmitidos a Jesus, influenciando seus ensinamentos.
Evidências históricas. Manuscritos do Mar Morto e evangelhos apócrifos fornecem evidências sobre a vida e ensinamentos essênios. Se nascimento de Jesus, Jesus não nasceu numa manjedoura, mas em uma casa. Histórico, condições de vida na época sugerem que Jesus nasceu em uma casa, não em uma manjedoura. A tradição judaica de partos em casa eram comuns, permitindo práticas de pureza ritual. Evidências históricas, textos bíblicos e arqueologia em Belém suportam a ideia de um nascimento em casa. O simbolismo e influência da Igreja. A narrativa da manjedoura enfatiza a humildade e a divindade de Jesus, mas pode ter sido deturpada ao longo do tempo. A celebração do Natal, com suas tradições e simbolismos, foi moldado em torno dessa narrativa, tornando-a uma parte central da celebração. Alteração da data de nascimento pela Igreja Católica Romana. A data real de nascimento de Jesus é desconhecida e os evangelhos canônicos não fornecem uma data específica. Motivações. E a Igreja buscava unificar o calendário eclesiástico, combater o paganismo e consolidar sua autoridade. Processo de alteração em a fixação da data do Natal em 25 de dezembro foi discutida e decidida em concílios e sínodos eclesiásticos com a influência de Constantino. Consequências. E a alteração contribuiu para a popularização do Natal e mudanças nas festas eclesiásticas, mas também gerou controvérsias e críticas. Os evangelhos canônicos fornecem pouquíssimos detalhes sobre a vida de Jesus entre os 12 e 30 anos. Teorias e especulações sugerem que Jesus pode ter viajado para o Oriente e estudado nas escolas de mistérios ou simplesmente vivido uma vida comum.